Bom, pessoal, mais uma semana aí fazendo a nossa reunião para discutir os gastos do governo do Estado de São Paulo relacionados ao combate ao Covid-19. Eu tenho um gabinete, como já apresentei para vocês a semana passada, extremamente técnico e capacitado. O Hamed, meu chefe de gabinete, que é pós-doutor em controladoria e contabilidade pela USP. E nós temos aí o Felipe, que é mestre em teoria econômica pela USP também. Os dois que compõem a minha equipe de fiscalização, e toda semana nós pegamos os gastos que o governo do estado faz de São Paulo para o combate à Covid, passamos ali um pente fino e analisamos pontos por pontos para questionar, né, nessa nossa atualização de fiscalização, que é o trabalho mais importante que o deputado pode fazer, principalmente nesse momento onde fiscalizar gastos com saúde, ainda mais numa situação que nós estamos de calamidade, é extremamente importante. Esses gastos precisam ser eficientes, porque quanto mais eficientes forem esses gastos, a gente permite que, com o mesmo valor, mais vidas sejam salvas. E não permitir que se façam abusos. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade brasileira, o desperdício, a incompetência, a corrupção, e é ficar de olho sempre em cima para não permitir que seja feito, porque se isso já é um absurdo, imagine, então, num período como esse. É mais absurdo ainda. Então, sem mais delongas aí na minha introdução, Felipe, toca o barco aí, que eu já vi que você fez um trabalho apurado aí. Boa, Melão. Seguindo o trabalho que a gente já vem fazendo desde a semana passada, né, semana retrasada, trabalho de fiscalização, eu vou aqui fazer o compartilhamento da tela, tá? Que a gente possa observar essa análise que nós fizemos essa semana, tá? Quer ampliar para a gente? Visual, perfeito. Até o dia 12 foram pagos pelo governo de São Paulo 1,7 milhões em combate ao Covid. Isso aqui é um dado que está no portal de transparência, no site do governo, tá? Se você entrar hoje... Aliás, só para destacar, são todos os gastos relacionados ao Covid-19 desde o início do estado de calamidade, da pandemia do coronavírus, correto? Isso, então, desde março. 1.706. Desde março, isso aí. Isso. E aí, só para ressaltar, a gente faz uma análise, só para as pessoas entenderem, né, para ficar mais didático aqui, a gente faz a análise da semana anterior. Então, nesse caso, nós estamos analisando do dia 6 de junho ao dia 12 de junho, os gastos foram publicados no portal Transparência, onde eles disponibilizam todos os gastos relacionados ao Covid-19. Isso. Hoje, dia 17, se você entrar no site, esse valor já está atualizado. Ele está como 1,9 bilhões. Então, quer dizer, já foram gastos, já foram pagos esses 3 dias agora, essa semana, 200 milhões em relação ao Covid. Aliás, Felipe, só para ressaltar, igual aqueles programas de auditório gravado, que o cara fala, o Silvio Santos gravava na quarta e falava, hoje é domingo, né? Então, a gente está gravando hoje, dia 17, mas esse vídeo ele provavelmente vai ser publicado no dia 18. Então, só para ressaltar aí que hoje é dia 18, então, gente. Na semana do dia 6 ao dia 12, foram pagos 65 milhões. Ok? O valor já pago, ou seja, já pago. Já saiu dos cofres públicos, já foram endereçados, já foram pagos já. Perfeito. Aonde Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Social, elas lideram esses pagamentos, esses gastos com o Covid. O que era de se esperar, né? Era de esperar isso. Sim, porque saúde remediando a enfermidade da população paulistana e desenvolvimento de saúde dando assistência para aqueles que necessitam delas, né? Para a gente ter uma noção de numérico, saúde ela lidera com 80% dos gastos, enquanto o desenvolvimento social com 16%. Ou seja, só essas duas secretarias já concentram em cerca aí de 82,6%. Isso, as duas concentram 98% dos gastos do Covid essa semana. Né? E que é o esperado, né, ser realizado. Desses gastos feitos essa semana, a gente tem que 82% foram dispensáveis ou foram com dispensa ou independente de licitação. Ou seja, a licitação não foi necessária nesses gastos. Tá? Lembrando que existe N modalidades de contratação, mas a pandemia, né, o problema do SARS-CoV-2,
ela abriu esse espaço no decreto de calamidade pública para que algumas compras sejam feitas via dispensa de licitação. Aliás, Felipe, só para destacar aqui, porque eu sei que muita gente acaba fazendo confusão, a possibilidade de se dispensar uma licitação, a lei prevê isso, a Lei 8666 de licitações, porque há casos onde um procedimento licitatório, que é moroso, tem prazos legais a serem cumpridos, muitas vezes demora 2, 3 meses para concluir todo o processo, seriam prejudiciais. Então, não existe só a possibilidade de você poder dispensar a licitação, e dispensar não significa que ela já está dispensada, é uma possibilidade que ele pode usar, e ele vai justificar. Você tem, pelo artigo 24º, o artigo 24 da Lei de Licitações, Lei 8666 de 93, você tem 35 possibilidades de se dispensar a licitação. O estado de calamidade é apenas uma delas. Então, não foi inventado agora. E, detalhe, tem trava. Os gastos que são feitos se utilizando dessa questão da decretação do estado de calamidade, né, esses gastos feitos por dispensa de licitação, essas compras, né, e serviços, essas contratações referentes ao período ao estado de calamidade pública, que foi usado isso, ele é muito claro, só pode ser feitos gastos relacionados a isso, ao estado de calamidade. Não é que abriu licitação aí, possibilidade de dispensar licitação para qualquer tipo de contratação no governo do estado, né? Então, por isso que é importante a gente ver se esses gastos que estão sendo feitos e essa modalidade, né, essa possibilidade de dispensar a licitação, que faz sentido em questões de saúde. Então, principalmente numa situação de uma pandemia, onde você tem uma massa de pessoas ali que são infectadas diariamente, que precisam de atendimento médico, você não pode se dar o luxo de esperar 2, 3 meses para você ter respirador suficiente e uma UTI equipada em condições de atender alguém que está com um problema muito sério aí. E a gente sabe que as consequências são muito pesadas para uma parte da população infectada pelo Covid-19. Então, faz sentido você ter essa possibilidade de dispensar. Agora, nós temos que ficar em cima para saber se os gastos estão sendo feitos, se os gastos que estão sendo feitos utilizando essa modalidade realmente são para coisas relacionadas ao Covid-19, ao estado de calamidade que se revela agora, que no caso é essa pandemia. Então, e se me permite, claro, é natural que a gente vê que a maioria desses gastos sejam na área da saúde e do desenvolvimento social também, que você tem uma questão aí de vulnerabilidade, uma questão econômica de pessoas passando necessidade aí por causa dessa situação. Se me permite duas observações, na verdade, um destaque do destaque. É importante mencionar, né, essa lista taxativa dos 35 itens do artigo 24. Então, o município e o estado não podem criar novos itens, né, dentro do rol que já é exaustivo. Esse é o primeiro ponto. E o fato de uma licitação ser dispensada, né, ou dispensável, como tem sido utilizado, grande, né, grandiosa, isso não desobriga nem o Estado, nem o município, nem os municípios, né, no Estado de São Paulo, a seguirem o rito formal da licitação, né, o contrato bem redigido, as cláusulas, né, de entrega, de pagamento, um cronograma definido, sanções para não entrega, né, então isso, o aspecto formal, ele não foi abandonado em sua completude, né? Então é importante destacar que tem que existir um contrato, tem que ter uma escolha mais vantajosa para o Estado. Não é porque simplesmente tem uma dispensa de licitação que eu não vou seguir os aspectos formais de empenho, liquidação e pagamento. Então é importante mencionar isso. E também mencionar que tem que ser relacionado a essa questão emergencial, ao atendimento dessa questão emergencial. Não é qualquer gasto aí que você faz que poderia ter sido feito, poderia ter seguido um trâmite normal, não teria prejuízo para a sociedade, para o poder público, que você pode simplesmente dispensar de licitação. Tem que estar tudo muito bem justificado. Então é importante esse trabalho que a gente faz de fiscalização para saber se realmente está sendo feita essa observação dessa questão na hora de se adotar esse procedimento mais flexível, né? Digamos assim. Depois dessa visão geral que a gente teve, né? A gente conclui que a saúde está gastando muito, o desenvolvimento social está gastando muito e está sendo a maioria com dispensa de licitação. E é explicável pela necessidade de remediar em curto prazo as pessoas. E faz todo sentido, né? A gente começou a olhar agora, vamos, essa semana, olhar de forma mais detalhada os principais gastos, tá?
Não dá para a gente olhar todos os pagamentos, porque aqui foram centenas de pagamentos, mas a gente destaca os principais, os maiores gastos, porque vendo os maiores gastos é uma boa amostra do representativo como um todo, né? Quando a gente pegou aqui, eu selecionei aqui os 20, 25 principais maiores pagamentos realizados, tá? Ele dá cerca dessa semana, o que dá 58,7 milhões. De 64, de um total de 64. Então aqui a gente tem 85% dos pagamentos realizados essa semana, tá? Primeiramente, a gente tem logo, bate nos olhos os 2 primeiros maiores pagamentos, né? Os 2 primeiros gastos do governo. Aliás, Felipe, até para destacar aqui, a gente vê que tem gastos aqui de desenvolvimento social que utilizaram a modalidade pregão, que é uma licitação, é um procedimento estatal. Nem todos foram por dispensa de licitação. Exatamente. O que bate logo aqui aos nossos olhos são os 2 primeiros, né? Que foi um valor pago de 20 milhões e outro de 19 milhões. E quando eu fui observar qual é a descrição do item, né? Entender no que foi gasto, a gente não consegue entender, porque o que tem aqui gasto é enfrentamento ao Covid. Algo muito genérico. A gente não consegue entender para onde foi esses 20 milhões, o que está sendo gasto 19 milhões, tá? Ou seja, então, só para ressaltar aqui, você tem os 2 maiores gastos, aí de total de 64, você tem aí 39 milhões que foram de transferências para fundos municipais. No caso, pelo que eu percebi, um é para a cidade de São Paulo e o outro está dizendo aí que é cidade de Santópolis, do HPI, mas está errado. A gente já verificou isso. Exato. Não faz sentido. Santópolis e Guapeí, eu acho que tem 4 mil habitantes. Não teria por que receber tantos recursos assim. Não sei quantos casos tem ali, mas provavelmente não seria maior do que ou equivalente ao que acontece na cidade de São Paulo. Exato. Não faria sentido, mas é um erro do sistema deles aí, que compromete aí, pode gerar uma certa confusão. Essa falta de informação sobre qual era a descrição do produto e isso que chamou a atenção, Santópolis do Guapeí, é uma cidade no noroeste paulista de 4 mil habitantes, recebendo 19 milhões. Falei, peraí, deixa eu ver a nota de empenho para entender melhor como foram essas 2 maiores despesas, né? E quando eu abri as notas de empenho dessas 2 maiores despesas, a gente vê aqui primeiro São Paulo, né? 20 milhões. Só que a descrição tá Covid em São Paulo. O que a gente pressupõe que tenha sido aqui? Que foi uma transferência do governo do estado para o município do estado, fundo a fundo, a qual o fundo do município de São Paulo tem essa verba agora que pode gastar com o enfrentamento ao Covid. Então, tem que fiscalizar lá no Fundo Municipal de Saúde de São Paulo como ele está usando esse dinheiro. Tem que ver na transparência lá do município se isso está sendo colocado, né? Se está sendo bem divulgado, detalhado, com toda a transparência possível. Mas, o que você falou, é um dinheiro do Estado de São Paulo, que está indo para o município, e pelo menos pelo site do Estado de São Paulo, você não consegue acessar os detalhes, né? Para que foram esses gastos? Aliás, eu acho que deveria ter alguma justificativa aí plausível. Exato, porque no fundo isso acaba meio que fechando nossos olhos, né? Porque o governo pode sempre justificar que é uma transferência dos municípios. A gente nunca vai saber no que está sendo gasto. Se realmente foi necessário para esse município, que aliás é um critério que a gente tem que analisar, se falar, poxa, por que você mandou tantos milhões para o Fundo Municipal de Saúde dessa cidade e não para essa, né? No que vai ser gasto, o que vai ser adquirido exatamente, para que eles pediram dinheiro, né? Não é simplesmente, manda aí que eu estou precisando. Provavelmente eles devem ter informado que estão precisando para determinados itens e contratações. Pelo menos podia ter aí uma descrição exatamente do que foi e não ficar tão genérico assim. Eu imagino, depois vamos até conferir, fica aí uma lição de casa para a gente, e nos sites dessas prefeituras, e conferir lá se tem, né, a transparência desses gastos também. Para que for. Provavelmente está ali. Né? Bate uma bola com a Janaína, vamos batendo bola junto, né? Janaína, nossa vereadora do município de São Paulo, fazer essa fiscalização também, né? Porque sai da nossa esfera, vai para a esfera municipal. E a gente tem um gabinete enxuto no novo, né? A gente não respeita pagador de impostos, não usa a totalidade dos nossos assessores, e por isso a gente foca o nosso trabalho na nossa área de atuação, que é o Estado. Né? O deputado estadual tem a função, o dever de fiscalizar o governo do Estado de São Paulo.
é deputado estadual de São Paulo. O vereador do município vai fiscalizar a prefeitura do seu município. Por aí vai. A gente procura otimizar dessa forma. E aí, lembrando que lá no slide anterior, a gente viu ali Santópolis de Iguapeí, né? Quando a gente Sim. abriu a nota de empenho, tá Santos agora. O endereço é Praça Mauá, no Santos. Erro do Você vê que é um sistema. erro do sistema, né? Ou foi Dá a para ver que é pessoa um lá... sistema que faz que preenche essa tabela, né? Deve ter algum Exato. sisteminha ali, enfim, que eles vão puxando esses dados e... E só uma informação, Santópolis e Iguapeí tem 2 casos confirmados de Covid-19 só. Imagina, então você está gastando aí, para cada caso confirmado, você está gastando aí 9 milhões e meio. São casos extremamente graves aí, pelo jeito. Então, Espero que essas pessoas tenham sido salvas, porque não, mas não foi o caso. de fato foi um erro, né? Acabou indo para Santos. Só que isso coloca um receio na gente, né? Se a gente achou um erro desse, né? Isso pode ser uma proxy que tenha mais erros, né? Então a gente fica muito pé atrás, né, em relação a isso. É um sistema que já não é perfeito, tem aí algumas falhas, que aliás tem outras falhas aí. Isso. Eu sei que a gente apontou semana passada e a gente vai discutir quando você for mostrar esses dados para não dar spoiler aqui. Bom, não, vamos discutir já agora, já no próximo slide. A gente observou semana passada que tinham gastos naquela lista. Aliás, Felipe, desculpa, antes de entrar nesse, volta mais 2, por favor. Aí. Bom, aqui é só para destacar que, enfim, a gente tem uma tabela ali do dashboard que é publicada no site da Transparência do Governo do Estado de São Paulo, e antigamente tinha muita pouca informação sobre as compras e as contratações que estavam sendo feitas. Sim. E aí depois eles detalharam, depois de luta, a gente pediu lá, eu participo do grupo de trabalho dos deputados, foi constituído oficialmente para fazer o acompanhamento desses gastos. A gente sugeriu uma tabela ali como deveria ser feito, porque faltava transparência, a gente queria um maior detalhamento. E aí, pelo que a gente viu, eles fizeram essa atualização com mais detalhes desses gastos. Só que pelo que você está mostrando aqui, pelo menos nos gastos semana passada, os principais, eu não estou vendo aquele detalhe. Eu não vejo aí valor unitário, não vejo o quantitativo. Exatamente, Melão. Eu não vou nem dizer os casos de fundo, porque foi o que a gente falou, foi para o município gastar. Talvez o governo do estado não tenha o detalhe do que foi gasto, do que foi contratado exatamente, mas deveria, mas enfim. Agora, eu estou vendo casos aqui de compras feitas por órgãos do governo do estado de São Paulo, confecção de roupas, Vita, sei lá o quê, e não tem o detalhamento. Você tem lá a quantidade, né, o valor do total, mas você não tem a quantidade do que foi comprado exatamente. Então, fica aqui a minha reclamação. Cadê o detalhamento desses gastos? Eu sei que tem outros gastos lá que você tem esse detalhamento, que está lá já, eles corrigiram. Aqui você não tem nem o valor unitário e nem a quantidade. Então, não tem como fazer uma fiscalização. Você tem um local de entrega, pelo menos, mas só fala também que é o município, não fala exatamente para onde foi. Hospital X, Hospital Y. Então, é difícil. Como é que você vai conferir se o produto chegou? Então, só para registrar minha queixa aqui, vamos reclamar, vamos atrás disso. Tá? Continua aí. Pode passar. É uma queixa bem levantada, né? Porque a gente pega aqui, vamos pegar um exemplo. Na terceira maior conta, foram pagos 1,7 milhões para São Paulo, aquisição de uma sonda. Quantas sondas foram? Para onde foram essas sondas? A gente não aquisição sabe. de sondas, né? Genérico. Então a gente não sabe. Então, assim, onde foi. Ou seja, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? A gente pega as inconsistências pelo valor unitário. Você falou, opa, peraí, o cara gastou um valor numa sonda, os outros estados estão comprando sonda por valores muito menores. Aí você vai questionar qual a razão de se gastar tão a mais assim por essa sonda. O que essa sonda tem de especial? Aí a pessoa vai justificar, né? Vai falar que é o prazo emergencial, que era para ontem, enfim, outros casos aí que estão sendo investigados. Vai dizer que é um produto super especial, muito melhor do que os outros, enfim. Bom, tomara que seja entregue, né? Tomara que seja entregue. Estou bem irritado com o caso que nós temos aí, pela falta de informação e tal, mas enfim. Eu vou registrar o meu protesto aí, separadamente, porque esse caso merece aí, que é uma novela que, enfim. Sim. Mas enfim. E aí depois a gente começou, vamos olhar por item, né? Para a finalidade do item, para ver se faz sentido estar nessa lista, porque é a lista de Covid, tá? E quando a gente começa a olhar por item, a gente começa a ver que continua o mesmo problema.
de ter itens que foram pagos, que estão na lista de Covid, que não são relacionados com Covid. Então, você... E, aliás, Felipe, desculpa te interromper de novo, mas a gente teve, né, no próprio grupo de trabalho que a gente participa, oficial dos deputados, foi convidada e participou de lá a controladora geral do Estado, o Hamed estava presente na reunião virtual que a gente fez, e eu fiz esse questionamento. Eu falei, peraí, tem itens aqui que não tem nada a ver com o combate ao Covid e constam ali naquela lista de contratações relacionadas ao Covid. Não estou entendendo nada. O que é isso? E ela confessou que há um erro, que isso é um erro do sistema, que eles já tinham feito esse questionamento e que eles já tinham pedido para o governo do Estado consertar, né? Para os responsáveis consertarem isso, porque não era para estar lá. E pelo que você está mostrando aqui, essa semana o erro se repetiu. Continua. Então, a gente tem que ficar, a gente tem que ficar em cima para eles corrigirem, porque isso infla os dados. Então, quando você me fala que até o dia 12 foram gastos 1 bilhão 700 uns quebrados, né? 1 bilhão 700 uns quebrados, você está me dizendo aqui, você está colocando esses itens, inclusive, nos gastos. Então, eu não consigo saber exatamente quanto foi gasto no total. Você está inflando os gastos. Exato, exato. Esse é o problema. A gente não consegue saber, de fato, quanto foi gasto com Covid. E quando a gente tem a própria procuradora falando isso para a gente, isso é muito perigoso. Controladora. A controladora, né? Isso é muito perigoso. Não, e o contrário é possível também. Então, se tem informações sobrando aí que não deveriam estar, pode ser que tenham informações que não estejam aí, né? Quem garante então, a que gente não não sabe sejam... se gastou mais ou se gastou menos, né? Essa é a questão. Verdade. Quem garante que não tem aí informações faltando, né? E isso é mais perigoso, né? Quem garante que não tenha outros respiradores de outros países sendo comprados, a gente não saiba. Né? E para deixar bem claro para o nosso telespectador, que está assistindo a gente, o site ele é muito claro em relação a isso. Informações a seguir corresponde à totalidade de despesas decorrentes às contratações e aquisições relacionadas à pandemia do Covid. Então, você não poderia colocar outros tipos de gasto, outras despesas. E é o que está acontecendo. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim para a sociedade paulistana. Com certeza. Aliás, é um questionamento que nós temos que continuar fazendo, cobrando para corrigir isso. Isso está afetando a tão sonhada transparência que a gente deseja para o Estado de São Paulo, que a gente já viu aí até por rankings que são feitos de organizações especializadas no tema, que o Estado de São Paulo está muito mal nesse quesito, nas últimas posições. Então, e é bom lembrar, Melão, que transparência é o primeiro passo, né? Transparência é o primeiro passo para a boa gestão. Exato, exatamente. Né? Depois disso, você tem eficiência, você tem uma série de coisas. Então, como eu falo, a gente briga por... Desculpa, Felipe. Então, é porque a ideia no final é a gente ter um governo íntegro, né? A gente ter uma estratégia de integridade para o governo. Se a gente não tem nem a transparência, que é o primeiro passo, é difícil você ter essa relação de integridade contratual das atividades parlamentares e do executivo, nesse caso, né? Exato, para garantir toda a correção dos atos, dos procedimentos, das ações do governo, que é o mínimo que a gente espera de quem lida com o dinheiro do pagador de impostos. São pessoas que trabalham, produzem e deixam ali uma parte da riqueza que ela produziu para o Estado gastar, esperando retorno em serviços essenciais. E aí, por isso, o último estágio disso, Felipe, que é o meu foco maior, é a eficiência. Né? Fazer mais com menos. Né? Isso é eficiência. Fazer mais... Só lembrar, Melão, que quando você fala uma parte, você está sendo eufemista. É 1/3. 8 horas do seu dia você está dando para o seu Estado. Aliás, uma boa parte, então. Uma boa parte. Se você vai viver 90 anos, 30 anos você trabalhou para o Estado. Mesmo você sendo iniciativa privada ou não, 30 anos do seu esforço está sendo para o Estado. Então, isso tem que ter a noção das pessoas. É aquele sonho de sociedade, né? Você é o sócio que entra, não corre risco. Se deu lucro, ele vai ganhar a certeza, não passou por nada, não teve sacrifício, não é responsável pelo negócio, não tem que trabalhar.
na produção, tá perfeito para ele, né? Ele recebe, pronto, tá garantido ali. E se ai de você se não pagar, né? Ai de você se não pagar. Aí você não pagar. Se não pagar, você vai pagar multa, vai ser perseguido, não vai abrir seu negócio, vai quebrar seu negócio, vai perder seu business, sabe? E ele continua lá, né? Lindo e forte. Por isso que a gente luta para combater essas situações. E eficiência é isso. Quando a gente fala em eficiência, mas é desumano buscar eficiência. Gente, não há nada mais humano do que eficiência no gasto público, porque é garantir que com o mesmo gasto você beneficia o maior número de pessoas que estejam precisando. É por isso que a gente luta por eficiência. Eu gosto de ressaltar isso sempre. Não há nada mais social do que eficiência. Como já dizia Roberto Campos, uma das referências liberais que a gente tem, diz que o mundo será salvo pelos mais eficientes e não pelos mais caridosos. É uma frase que eu gosto muito. Por quê? Porque é isso, é por permitir que mais pessoas sejam beneficiadas com o mesmo recurso. Então é por isso que a gente vai lutar incansavelmente para que esses gastos sejam feitos da forma mais eficiente possível. E respeito a quem trabalha, produz, como você mesmo disse, 8 horas aí do seu dia para isso. Né? Perfeito. E, Melãozinho, essa semana foi isso. A gente finalizou aqui nosso trabalho. E próxima semana estamos novamente com novos dados, nova análise e acompanhando os gastos do governo do Estado de São Paulo. Não, maravilha, obrigado, viu, Amédio, Felipe, mais uma vez. Vamos continuar com esse trabalho. E só ressaltar aqui, né, foi feito o cancelamento da contratação dos respiradores, aquela novela enorme, a gente não tem tempo para falar mais dela nessa reunião, mas não esquecemos esse assunto, tenho postado, vou ficar em cima e vamos ter uma atuação pesada nesse caso, que é um caso que levantou vários questionamentos. Ele já temos aí 2 investigações correndo nesse assunto, uma no Tribunal de Contas do Estado, uma no Ministério Público e, enfim, várias questões aí que nós temos ainda a fazer, inclusive tem o requerimento, vou falar sobre ela amanhã na comissão de acompanhamento dos gastos de fiscalização oficial dos deputados aqui. Não vamos desistir desse caso. Valeu, Melão. Valeu, Amédio. Próxima semana estamos juntos novamente, fazendo essas análises e levantamento para a população paulistana. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, viu? Vocês são feras.